Opa! Está começando o Entre Família aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E você aí de casa é o nosso presente. Obrigado por nos dar um cantinho no seu coração. É, assim, assovinho, ó. Agora errei, né? Mas tá na hora. Deixa eu tentar. Vai. Aí, valeu a tentativa, tá quase. O biquinho foi bom. De 0 a 10, nota dó. Não, é, mas valeu aí, ó. Ela pode virar um memezinho, o pessoal da edição já sabe. Valeu a tentativa. Como uma pessoa que assovia assim, eu tô uma ótima apresentadora. Não, deu tudo certo. E tem que... A senhora de casa consegue fazer? A gente podia fazer uma hora um desafio pro nosso telespectador, se ele consegue assoviar. O assoviozinho. Nesse novo programa... Você vai ficando dentinho assim. Chama-se assovio escondido. Você não sabe, ó. A Tatiana deve estar adorando, tá ouvindo seu assovio direto assim no ouvido dela. Nossa, diretora. Uma delícia. São ossos do ofício, né? Então vai dar tudo certo. Você de casa, a gente vai fazer um desafio. Dia 3 de julho a gente começa um novo programa. Quem sabe a gente pode receber o seu assovio aqui. Eu ia adorar receber seu assovio. Pode mandar no nosso WhatsApp. Vai ser o máximo. A gente vai adorar decupar o assoviozinho assim, ó. Cris, que gracinha! A produção vai matar a gente, mas vai ser legal. Tudo bem. Agora vamos sair do assovio, do desafio e voltar, né, pro tema que a gente nem começou. O tema de hoje, sim. Qual o tema de hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto super sério. Você sabe que aqui no Entre Família a gente é desses, né? Estamos em casa e em casa, Cris, a gente fala de tudo, né? E fala, inclusive, de maneira leve sobre assuntos sérios. E hoje o tema é gatilho. Olha só, meu querido, para quem conhece, né, um gatilho, né, emocional pode ser uma pessoa, um lugar, um momento, uma situação. Isso desencadeia, né, muitas coisas nas pessoas. Pensa comigo. Vamos lá. Você imagina que você já passou por um episódio de traição. Ok. E aí você tá num novo relacionamento, aquele já foi. Você tá num novo relacionamento. E aí essa nova pessoa, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, começa a passar mais tempo no celular. E aí você vê ela se mandando uma mensagem, você vê ela de madrugada mandando uma mensagem, e aquilo te dá uma coisa ruim, tipo, parece que você tá sendo traído, sendo que ela não tá fazendo nada, mas te lembra daquele episódio lá atrás. Isso é um gatilho. Olha aí, meu querido, você viu uma situação, uma questão traumática, aquela questão te remete, é um gatilho, né? E tem muitas pessoas que, Ana, viveram uma questão traumática, você deu um exemplo aqui de uma questão, de uma traição, vão para outro relacionamento e não dá certo, aí você pega um rótulo de ciumento. Sim. E, na verdade, a própria pessoa, ela assume o ciúme e, na verdade, não entende que o gatilho é uma questão traumática. Com certeza. E aí, por não ter realmente essa questão do autoconhecimento, ou ter uma distância, às vezes, de fazer uma terapia, acaba levando isso, ou seja, ela acaba sempre tomando um remedinho para febre, mas nunca trata a doença que se arrasta. Ou vivendo engatilhado, né, no sentido de que você danifica novos relacionamentos, você se impede de viver coisas que podem ser boas para você, porque você não tem acesso à origem daquela dor. Quer ver uma coisa que você estava contando ontem sobre a questão da agulha? Tem muitos gatilhos que a gente não faz ideia de a que traumas remetem. Eu tenho medo de agulha. Por que você tem medo de agulha? Por que toda vez que alguém chega com agulha você sente medo? Daí são coisas que não estavam na sua memória acessável, né? Aquela que você consegue acessar, que não é acessível. Acessível? Esquece português, minha gente. Estão acessível. Lá, isso aí, elas estão lá. Pronto, a gente não consegue chegar nelas. Se a memória não está ali no consciente, você pensa que aquilo não tem razão de ser, mas não, tem coisas que estão no inconsciente, na memória que a gente não tem tanto acesso. Agora, você falando de coisas que não são acessíveis, por exemplo, eu só tive noção há pouco tempo atrás, parando. Mas por que, gente, que eu já fiz, olha só, cirurgia na perna e tenho medo de agulha? Outra, já arranquei parte do meu dedo do pé sem anestesia e... Quer ver uma outra coisa? Aí a questão da agulha foi justamente... Grito. Grito é uma coisa que pode dar muito gatilho. Se você cresce num ambiente de muita violência, você chega num lugar muito barulhento, ou alguém dá um grito, nem é de braveza, mas dá um grito, aquilo pode te gerar sensações ruins, de que você está de novo debaixo daquele momento de violência, que está acontecendo de novo, te remete à infância, enfim. Gatilho é uma coisa poderosíssima para desencadear sentimentos e comportamentos. Como se fosse, inclusive, ali, você tirou a tampinha de algo que estava borbulhando dentro de você. Explode. Você tem alguma coisa que você, de repente, olha, eu passo por isso e não sei, será que eu tenho que avaliar? Como é que eu avalio se isso é um gatilho ou não? Ou você já tem um autoconhecimento, já passou por um momento terapêutico aí, né, uma terapia, e já sabe agora os seus gatilhos, como é que você lidou? Você vai contar pra gente já. A gente só desenhou um pouquinho, a nossa especialista já está aqui, programa fantástico. Fantástico. A especialista é daquelas que tinha que ser ela para falar do assunto. Tinha que ser ela. Então, assim, não sai daí não, a gente já tá tendo a buzina aqui no ouvido. Gatilho, Cris. Intervalo. Aqui, ó, onde eu tô, ó. Vamos pro intervalo, você não sai daí não, que em 30 segundos a gente tá de volta.
de volta com Entre Família, com a missão muito simples aqui, eu e o Cris, que é convidar você a interagir com a gente. Muito bem, você de casa. E aí, como é que você lida com essa situação? Queria saber primeiro, né? Você tem noção do que é gatilho? Tem uma dúvida em relação a isso? Então, hoje, você vai saber se você está vivenciando algo, se você tem na sua vida um gatilho ou não. Só já vou avisar para você que aqui é o começo de algo muito mais profundo, porque esses gatilhos você não vai resolver aqui num programa ou vai identificá-los. Você vai ter noção de um caminho a seguir. Agora a gente pode perguntar também para quem viveu algo traumático, né, traumatizante, e teve que fazer realmente essa leitura do autoconhecimento, teve uma ajuda e hoje você identificou. Como é que você lida com isso? Como que esses gatilhos são respeitados? Como é que você age, né, perante as outras pessoas? Você tem que ter uma vida de qualidade, apesar dos seus traumas, suas feridas. E olha, é fantástico descobrir esse negócio de gatilho e perceber que aquilo que a pessoa fez não foi aquilo que te machucou. Ela simplesmente encostou em algo que já estava machucado. Já ficou com hematoma? Quando eu era criança, meu pai chamava, e a gente brincava, que era tipo buzina. Porque quando você está com hematoma e alguém esbarra, a primeira coisa que você vai fazer é ai! É tipo uma buzininha. E os gatilhos são isso. Se alguém esbarra onde está roxinho, o seu roxinho emocional, você vai ter uma reação, né? E aí, descobrir onde que estão esses roxinhos é fantástico. A gente amadurece tanto. E você fala, ó, tá doendo, não foi você que machucou. Mas tá doendo. Tá doendo, você tocou lá e a pessoa não sabe. Mas agora você pode mandar pra gente no nosso WhatsApp, que é o 12983150249. O WhatsApp tá aqui, QR Code também, apontou a câmera. Vai te levar também para o WhatsApp para você participar nessa tarde com um assunto fantástico. É isso aí, simbora. Aninha, bora lá, nossa especialista está por aqui, a mesinha está com chá, para quem não gosta de chá, tipo Aninha, tem uma aguinha. Tem minha aguinha, que eu soube que já foi interceptada. Eu acabei furtando antes de começar o programa, estava com uma sede, eu disse, por que não, e acabei minha água. Tomando uma aguinha, agora o Mateuzinho já repôs aqui, deu tudo certo. A convidada já está com um chazinho. Apresente, por favor, Aninha. Quem está com a gente hoje é a Roselaine Sônego. Eu adoro receber a Roselaine aqui no Entre Família. É sempre um aprendizado muito grande falar sobre traumas com ela, porque ela tem especialidade num tipo de terapia, né, numa área das terapias, que trabalha o trauma de uma forma totalmente diferente. A Roselaine é formada em pedagogia e psicopedagogia, em psicologia também, mestre em desenvolvimento humano e especialista em terapia sistêmica familiar, e a terapia que eu falei agora há pouco, EMDR. Bem-vinda, Roselaine. Muito prazer estar novamente aqui com vocês, esse lugar aqui que é Entre Família. É muito bom estar com vocês de novo. Da outra vez que eu vim, vocês estavam eram outros apresentadores, né? Já estava com saudades de estar aqui. Vamos poder contribuir com o que for possível para quem está nos escutando. Muito, muito bom estar aqui. Muito bem. Olha, a gente tentou desenhar da nossa forma aqui, né, Aninha? Que é gatilho e tal, mas a gente queria o teu conceito para passar para o pessoal de casa. Eu achei muito fofo também como a Aninha falou sobre a buzininha que o papai dela falava e tal. Para mim foi muito pedagógica. Mas como é que é a visão técnica disso, Rose, para a gente? Primeiro assim, eu acho que a gente tem que desconstruir primeiro uma semântica que tem na comunidade como um todo, que esse termo está sendo muito utilizado, né? Nas redes sociais. Então, as pessoas, às vezes, atribuem gatilho a qualquer coisa que incomoda, e não é bem assim, né? Esse termo, ele vem para o Brasil em função da questão do marketing, a parte de neuromarketing, onde eles estavam estudando, e aí tem um autor que o nome dele é Jeff Walker. Ele, então, baseado nos conceitos de Cialdini, ele traz esse conceito de gatilhos mentais. Com o passar do tempo, isso foi absorvido também por áreas da saúde. Mas no MDR a gente utiliza o termo disparadores e não o termo gatilhos. Né? Então, mas por que eles colocaram isso? Porque esse autor, ele estava escrevendo sobre, como se fosse um trajeto, né? Não seria gatilhos mentais, mas seriam como se fossem caminhos mentais. E aí, quando traduziu-se para o português, aí traduziram também com esse termo e colou nas redes sociais, a meninada, a moçada, começaram a usar esse termo e sempre também associado à questão de, olha, o conteúdo que tem aqui pode despertar em você algum gatilho. Então, a gente vê que tem muito isso nas mídias sociais. Mas o que seriam esses gatilhos ou esses disparadores? É todo e qualquer estímulo que faz as pessoas reagirem de maneira exagerada, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou cognitivamente, para algum evento, para alguma situação. Porque tem um evento antecedente, que é o que faz o seu cérebro
reagir daquela forma. É automático, não é escolha. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar. A pessoa escolhe, ela não escolhe, porque é um sistema de luta ou fuga que é acionado por qualquer estímulo pareado com o estímulo traumático anterior. Achei interessante a Roselane destacar essa questão das redes sociais, porque realmente, se você tem o costume de percorrer aí, seja o Instagram, o Twitter, ou mesmo o TikTok, as legendas ou mesmo as aberturas de alguns vídeos colocam um triângulo semelhante a esse que tem ali atrás da Roselane, amarelinho, e a frase bem grande assim, alerta de gatilho, né? E quando tem alguma postagem que deveria ter na opinião do público e não tem, quando você abre os comentários, se alguém coloca alerta de gatilho, por favor. E que histórias são essas? Geralmente envolvendo um relato de alguma pessoa que tenha sofrido algum tipo de violência ou passado por alguma situação de extrema vulnerabilidade, que pode despertar em quem está lendo as memórias de quem sofreu algo igual. É mais ou menos assim que funciona mesmo? Eu até achei interessante que vocês estão com esse cenário. Eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, né? São sinais de perigo, a gente está em construção daquele cérebro, tem que usar proteção para poder acionar o gatilho, para poder trabalhar com gatilho, com trauma. Primeiro tem que proteger a pessoa, mas é assim mesmo. E tem essa questão, tem até um estudo muito interessante que eles... Van der Kolk, ele e mais alguns pesquisadores queriam saber se realmente esse negócio era... Como é que acontece isso? Então, eles pegaram soldados que tinham TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e passaram 2 filmes. Um filme era com cenas muito violentas, que lembravam a guerra. E outro filme muito calmo, que eles faziam muito tempo que não assistiam. Do lado direito, eles colocaram um balde com gelo. E eles ficavam com a mão direita dentro do balde enquanto assistiam o filme, para ver a suportabilidade deles com a mão no gelo enquanto eles estivessem assistindo o filme. E aí, pasmem, né? 90% das pessoas estudadas ali ficaram 30% a mais de tempo com a mão dentro do balde no filme que tinha violência. Enquanto no filme que era mais calmo, a suportabilidade era menor. Então, por quê? Porque o cérebro produzia um tipo de morfina, os hormônios, né? A dopamina e outros hormônios que são anestésicos. Mas por que o cérebro produzia esses anestésicos quando a pessoa assistia cena de violência? Porque no cérebro, esse processo luta e fuga está ativado. Continua, mesmo em outras situações, a fazer o mesmo do que aconteceu naquele dia do trauma que eles tiveram na guerra. Então, quando eles faziam isso, o corpo precisa se anestesiar para ter suportabilidade. Então, eles perceberam que esses soldados, eles tinham maior suportabilidade, que equivalia a 0,8 de miligramas de morfina, que é dada quando uma pessoa chega num PA, né, num pronto atendimento, com uma dor insuportável, é mais ou menos essa quantidade de morfina que dá. Compreendem o que para o cérebro, quando então fala nas mídias, cuidado, atenção que isso pode ter gatilhos, é porque sabe que esse cérebro vai continuar produzindo hormônios como se ele tivesse na realidade dentro daquele cenário, novamente dentro do trauma. O que é importante falar, primeiro, essa aplicação especial e o quanto, né, tirando toda essa aplicação pedagógica, mas o quanto o que você vê também em uma tela, um estilo de um filme, o teu cérebro ele não consegue diferenciar, né, da realidade. Então, olha o quanto de questões que o seu filho vê, você vê, o conteúdo que você absorve do seu cérebro. Fora toda a aplicação para você entender aqui os disparadores e os gatilhos. Agora, Rose, eu queria perguntar para você, quando a gente mergulha um pouquinho só nos disparadores, eu pergunto para você que existem milhares se a gente parar, porque a gente tem algumas coisas assim, olha, quando tem uma pessoa que tem ansiedade, aí quando ela está no trânsito, aí a gente tem aquele velho clichê de ter poucos gatilhos. Mas quando você se debruça e vê um pouquinho, por exemplo, vou colocar só uma situação. Uma pessoa que... Aí eu quero saber se isso é gatilho, ou é uma questão comportamental, ou questões comportamentais também têm esses disparadores. Por exemplo, uma criança que foi criada, o pai maltratando a mãe. Né? Então, a visão construída de homem, de relacionamento e tal, e essa pessoa decide não casar por isso e tal. Então, sempre que ela tem um relacionamento ou outro, ou com o sexo oposto, ela responde com muita agressividade e tal. Aí eu pergunto para você, ela, na verdade, é uma questão traumática? Ela aprendeu a comportar assim porque a figura da mulher e do relacionamento é essa? Ou dentro disso também tem um gatilho, um disparador traumático que remete justamente aonde essa pessoa teve uma visão distorcida da normalidade?
Parece que você estava contando a história de Hitler. Hitler cresceu com o pai espancando a mãe. Olha o que ele se tornou, né? Então, assim, por que eu trago esse exemplo? Sim, porque os traumas não precisam ser necessariamente o que você viveu no seu corpo. A gente pode ter traumas que foi de assistir violência, tá? Então, não só necessariamente é o que você viveu no seu corpo. Tá? Não, se você vê uma cena de espancamento, uma cena horrorosa, aquilo é tão traumático para você quanto você estivesse dentro daquela situação. Então, assim, ver um pai espancando a mãe, batendo na mãe, agredindo, sendo ríspido, quando você cresce, você vai levar essas marcas do trauma, além dos conceitos do que é homem, do que é mulher, tem algo a mais aí, muito mais profundo. Às vezes a pessoa fala assim, eu odeio, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser um homem diferente. De repente ele se vê fazendo a mesma coisa. Quando isso acontece, é porque o que é automático. Não é uma coisa que ele fez uma estratégia, pensou, fez um plano, como eu vou tratar mal a minha esposa. Não, ele simplesmente está reproduzindo, porque o vórtice do trauma, ele faz a gente fazer uma reencenação desse trauma várias vezes. Por quê? Para que possa ter um alívio de ansiedade. É esquisito isso, né? É um caminho que eu preciso estar na dor, na repetição da dor, para que eu possa, depois de passar por aquilo, ter uma descarga de hormônios que me trazem alívio. Isso a gente vê no cut, por exemplo, quando as pessoas se cortam para poder aliviar a questão emocional. Então a pessoa... Mas é vazão de uma ansiedade. Isso é um dos caminhos, né? São vários, eu estou te dando exemplo. É como se fosse assim, eu preciso voltar naquele cenário do trauma, reviver aquilo para tentar ter bom sucesso naquilo, é inconsciente, ou porque simplesmente fez um caminho neural de resposta automática. E aí, aquele caminho que é aprendido, é o caminho de evasão de dor, é esse, é voltar na questão traumática novamente. Por isso que as pessoas falam, por exemplo, sei que eu não deveria ter tais relacionamentos, e ela continua repetindo esses relacionamentos que são horríveis para ela, né? Onde ela apanha, por exemplo, mulheres ou homens que são vítimas de agressão física, daqui a pouco ela termina aquele relacionamento, quando consegue, geralmente a pessoa que deixa, ela se coloca em outro relacionamento onde se repete isso de novo. Porque a repetição desse trauma é uma tentativa do organismo de resolução disso. E às vezes também pode acontecer de ser porque a mente já está muito acostumada com o caos. E a partir do momento que se ela experimenta um relacionamento onde há paz, aquilo gera uma extrema ansiedade porque ela não sabe como se comportar num ambiente fora da dor, fora do caos. A dor e o prazer, elas estão juntas. Essas duas coisas podem fazer um pareamento. Então, eu só posso sentir prazer se for por meio da dor, porque é o caminho que eu aprendi. Sado, assim. Tem a questão sado, mas é mais do que isso, porque é no corpo mesmo, né? Até com outras questões que não envolvem a questão de autopunição, mas que envolve essa questão de eu estar tendo prazer na dor emocional, não só dor física. Acho que a melhor notícia é que se a gente está se propondo a falar de um assunto como esse aqui com você, é porque a gente não quer só mexer na dor, a gente sabe que existe resolução. A Roselane está aqui hoje não só para te apresentar o que são gatilhos, mas para te ajudar, de repente, a encontrar caminhos por onde você pode ir para minimizar esses gatilhos e para encontrar uma maneira mais saudável de conviver com as suas memórias, mesmo aquelas que são desagradáveis. Então não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta com Entre Família e a gente está aqui agora para desenhar para você, e assim, quase que literalmente desenhar mesmo, porque o trauma, gente, é físico, dá para ver. Cara, eu achei isso incrível e você vai conferir daqui a pouquinho. Só para ir te habituando, te ambientando aí. Imagina que você sofreu um acidente e aí, ou pode ser um acidente simples, você chutou a quina da mesa. Vai, eu sei que isso acontece com você porque meu mindinho vive chutando as coisas. E aí seu dedo ficou inchado, e aí você enfaixa por alguma razão, é um corte, você enfaixa por alguma razão, e por um período ninguém pode chegar perto ali daquele dedo porque está sensível. E você sabe que se você não proteger aquela área, tudo vai bater em cima de onde machucou. Porque é assim, né? A tal da lei de Murphy, o que tem para dar errado, vai dar errado. Então, é mais ou menos isso que o seu cérebro faz por você. Quando a gente fala de gatilho, a gente está falando de uma série de neurônios, não é isso, Rose? Que se amontou ali em torno de um trauma para proteger uma área onde você foi machucado e evitar que aquilo aconteça de novo. É mais ou menos isso? Um mecanismo de defesa? Sim, é um mecanismo protetivo, né, que o cérebro nos dá. Nós temos ali 2 tipos de caminho de resposta quando a gente está numa situação de fuga ou luta.
O trauma, ele traz isso. O disparador é a lembrança de como isso funcionou, essas marcas que ficaram no seu cérebro e que quando for ativado novamente, epa, ele já tem um repertório de que tem algo que está ameaçando. Então, ele começa a trabalhar incansavelmente por você, de uma maneira, tipo, não vou deixar ele decidir, não. Vamos usar um outro caminho. A gente chama... outra vez ele não decidiu direito, vamos arrumar Então, assim, agora. tem o caminho que é o caminho consciente, com resposta racional pré-frontal, e existe o caminho que é de resposta. Isso é muito perigoso. Então, não passa pelo córtex, né? Vai direto lá na amígdala, no hipotálamo, que já produz cortisol, adrenalina, para você fugir ou lutar ou paralisar. Você está vendo Então, aí a o diferença caminho- entre o que é uma ação e uma reação. Uma Nesse reação. caso, é uma reação. E dá para ver, gente, vamos conferir aqui na TV. A Rose vai apontar para a gente as diferenças de um cérebro antes de um tratamento e depois de um tratamento de MDR, não é isso? Essa imagem é uma imagem que tem na internet, vocês podem procurar, mas é de um estudo que foi realizado com escaneamento IFM que eles falam. Então, aqui dá para ver esses pontilhados que vocês enxergam, são as redes neurais, tá? Lá em cima é a parte frontal. Aqui. Isso. Aqui embaixo, né, aqui a parte occipital, a gente tem o hemisfério direito e esquerdo. E essas áreas que aparecem em branco maior são as áreas que estão em ativação por causa do trauma. Então, a gente pode ter ali, a gente fala que é como se fossem ilhas isoladas quando tem um trauma, porque o córtex ele é desligado, na verdade, numa situação muito perigosa. Então, isso fica de maneira disfuncional, não adaptativa no seu cérebro. O que vai acontecer? Quando essa área for novamente ativada, por exemplo, por uma outra situação, por um disparador, ele vai ter a mesma reação do que ele viveu no trauma, reação física, emocional e assim por diante. Então, aqui a gente tem antes da terapia MDR e aqui depois, para você, eu gosto muito dessa imagem. Dá para ver em volta aqui, tá vendo? Um circuito neural, né? Que a gente fala que é uma neuroplasticidade que aconteceu. Então, algumas imagens se apagam totalmente, não tem mais ativação, por exemplo, aqui, ó, sumiu, né? Aqui ficou menor, né? Na área. Então, assim, alguns traumas a pessoa ainda ela vai lembrar daquela imagem, mas sem dor, sem ativação, com agora uma cognição positiva, porque agora o córtex está ligado, não está desligado, e vai fazer uma adaptação para a pessoa poder viver melhor a partir disso. Aqui acho que foram um estudo com 4 a 6 sessões de MDR, para a gente ver a diferença que já deu. Acho que a gente tem uma outra imagem aqui que a gente pode colocar. Passa pra gente, Tati, por gentileza. Olha aí, um cérebro normal e um cérebro Isso. com transtorno de estresse pós-traumático. Esse aqui é do Dr. Daniel, que tem o Centro de Psicotrauma fora do Brasil. E aí aqui é a história de uma pessoa que sofreu um acidente gravíssimo, né? E aí escanearam. A gente tem aqui o cérebro normal e o cérebro em ativação. Observem essa região que nós falamos aqui, ó, como que ela é aumentada a ativação. A parte aqui atrás, ó, como que estava limpinho aqui antes, e aqui não. Então, por que o cérebro? Então, não é uma escolha. Não. É isso que a gente quer dizer, né? O tempo inteiro. Porque, às vezes, as pessoas falam, é mimimi, é frescura. Ah, é só por causa de um cheiro, só por causa de uma coisa tão pequena que é esse gatilho. Essa pessoa fica, não é para tanto. Não é para tanto para aquela situação, mas é para tanto para um cérebro que já passou por uma situação. Por exemplo, eu sofri um acidente onde tinha fumaça. Então, passei por muitos anos que eu não podia sentir cheiro de cigarro, não podia, nada que tivesse fumaça, eu ficava já, me dava uma agonia, uma coisa ruim, até eu descobrir que era um disparador do Olha acidente que eu só. sofri com 9 anos. A gente vai agora te mostrar. Vem cá, Rose, vem aqui comigo, me acompanha. Você pode ficar aqui desse lado. A gente vai agora mostrar para você de casa mais ou menos o que acontece no seu cérebro, só que de maneira, sem derrubar as placas, Ana, de maneira física, né? Assim, visual. Porque ali você não vai estar vendo uma ressonância, uma tomografia da sua cabeça o tempo inteiro para saber se seu cérebro está ativado ou não. Mas você pode reconhecer a partir do que acontece no seu dia a dia, caso você tenha algum trauma. Vamos começar por esse lado aí? Pelo lado... As fobias? Qual lado você quer começar, Rose? Pelas somatizações ou pelas fobias? Pode ser o que você Então, achar vamos melhor. pelas somatizações aqui, então. O primeiro, o que é uma somatização? É quando o nosso corpo reage com dores e tudo mais, não é? A algo que é de origem emocional. E aqui dentro, a gente está vendo luzes piscantes, uma lanterna acesa, enfim. De que maneira o corpo reage? Luzes podem ser gatilho? Me explica essa situação. Eu vou pegar, então, eu passei para aqui para a equipe
É assim, eu quero já dizer para as pessoas que eu trabalho que não são as histórias de vocês, porque eles podem se reconhecer em muitos gatilhos aqui, né? Mas eu fiz uma história hipotética, com nomes hipotéticos de pessoas que não existem, para a gente é o José, entender. Né? Ele tem 40 anos. Isso, 40 anos. Preso. Ele tem intestino, qual que ele vem e qual é a queixa? Eu não consigo mais evacuar, meu intestino está preso, né? E aí ele tem alguns gatilhos envolvidos. O que tem a ver com isso? Barulho de ar-condicionado. Barulho de ar-condicionado com gatilho, como assim? Vozes altas e ríspidas, quando as pessoas falam de maneira enérgica e as luzes piscando ali. Parece que são coisas aleatórias, né? Mas essa pessoa é uma pessoa que cresceu com uma emoção de desamparo, tinha um progenitor e uma progenitora onde a voz era muito ríspida e foi a vida inteira sendo traumatizado por isso, com uma educação. Imaginar que José tem 40 anos, ele tem um chefe que fala de maneira ríspida, trabalha num lugar com muitas luzes, um ar-condicionado, um ambiente de tecnologia, né? Onde ar-condicionado precisa ser forte, enfim. Ou mesmo estúdio de gravação. José não vai conseguir ir ao banheiro nunca mais se não prestar atenção nisso. Por quê? Né? Porque quando ele era criança, vamos supor que quando o pai vinha para bater e com voz ríspida, o pai chegava, vamos lá no seu quarto. E aí ligava o ar-condicionado, pareava o barulho do ar-condicionado com a surra que ele levou. Ou as luzes, o pai chegava de noite, batia, tirava da cama de madrugada, agora você vai apanhar aí com a lanterna na cara para você poder levantar. Vamos levantar que se está na hora, vamos ser preguiçoso, não sei o quê, lá. Então são as coisas que aconteceram. E aí é muito relacionado, quando a gente vai na história, a gente tem evidências que aconteceram, mas às vezes não. Às vezes não tem essa coisa, não teve o ar-condicionado, nem foi ligado ali na hora. Só que ele estava no lugar que o ar-condicionado já estava ligado e o barulho do ar, que nem nós estamos aqui, tem um barulhinho, né? Do ar-condicionado, que a gente tem habituação. Só que naquele momento, para aquela pessoa, fez um pareamento do barulho com o que está acontecendo naquela cena. Nossa, e eu tô lembrando de várias coisas aqui que vão me vindo na cabeça. Eu fico, nossa, quando isso acontece comigo, parece que eu mudo de humor na hora. Eu murcho, eu acho que é por conta, já tô fazendo várias contas aqui na minha cabeça. Vamos para a próxima situação aqui. Essa é a situação de transtornos alimentares, extremamente comuns. A gente pode falar aqui de compulsão, a gente pode falar de mil coisas. Mas as histórias que você trouxe pra gente é da Tereza, que tem 17 anos e tem anorexia. E o Jefferson também, né, que tem 28 e apresenta bulimia. A anorexia, quando a pessoa se recusa a comer ou come em quantidades muito quase insignificantes. E a bulimia é quando a pessoa ingere e vomita, provoca o vômito, né? E aqui dentro a gente tem algumas frutas, né? Abacaxi, maçã, laranja, limão. O cheiro dessas frutas pode desencadear o comportamento do transtorno? Pode, né? Então a gente tem aí, por exemplo, né? Eu falo assim que é uma metáfora que esses dois transtornos têm: morrer de fome ou se matar comendo. Então, o alimento, ele vem como um tamponamento de uma ferida emocional. O alimento não é uma relação, sabe aquele negócio, quando eu tomo, por exemplo, um chocolate quente, eu lembro da minha mãe. Não é isso. O alimento vem como uma coisa para tamponar algo que está muito difícil. Então, os gatilhos podem ser o cheiro de determinada fruta, pode ser uma música que ela começa a escutar e, de repente, dá fome, ela não sabe por quê. Pode ser, por exemplo, uma cor que está relacionada a algum evento traumático e ela, quando está na presença daquela cor, ela sente mais fome ou vontade de rejeitar aquele alimento. Olha, é importante abrir um parêntese aqui. A Rose está falando sobre cores e coisas que você deve estar se perguntando como que eu vou perceber. A resposta é não vai. Sozinho não vai. Ela está falando assim porque ela já viveu anos de experiência clínica cuidando de pessoas que de repente têm gatilhos como eu e você, que estamos conversando aqui. E é ao procurar ajuda que a gente encontra essas respostas. Então não fica se autodiagnosticando não, tá? Nem fica, então eu sou igual a Tereza, eu sou igual ao Jefferson. Não, cada um é cada um e a gente está aqui para abrir caminhos para você, para te fazer pensar que, de repente, existe um jeito que você ainda não tentou de desativar alguns desses disparadores, não é isso, Rosa? E os gatilhos podem ser muito diferentes para o mesmo tipo de transtorno. Então, não tem como a gente dizer que é igual para todo mundo. Então, essa criança, por exemplo, do cheiro, vamos supor, é porque quando era uma mãe ausente, uma mãe que não tinha conexão, ela colocava comida e dizia, come aí. Então, essa sensação de esvaziamento materno na hora de dar o alimento é traumático. Pode ser criancinha, bebê que está lá iniciando comendo.
Então ficou aquilo ali No para caso da ela. anorexia, que a resposta do corpo é a rejeição completa à comida, né? Porque a gente não está falando de alguém que cheira e tem vontade. A gente está falando de alguém que se afasta. Até gatilhos de voz mesmo. Nossa, você é tão linda. De que maneira isso pode se comportar como um gatilho para o comportamento anoréxico? Primeiro porque a pessoa geralmente com anorexia tem uma distorção da própria imagem, né? Então ela se vê muito gorda, embora ela seja muito magra. Então essa distorção do próprio corpo tem precedentes traumáticos ali por trás, e aí a pessoa pode ter... Por que tem a ver o elogio? Se elogiar, ela se sente mal? Porque justamente é como se esse corpo precisasse sumir, porque eu não posso ser visto. Olha só. Então, a pessoa, esse corpo tem que desaparecer. Eu não posso ser visto. Pode, por exemplo, ter tido um abuso sexual, pode ter tido uma situação familiar muito feroz, tipo um pai bater na mãe, ou crescer ouvindo o pai falando que o corpo da esposa dele é horrível, que não sei o quê. Então, eu não posso ser esse corpo, eu não posso ser mulher, e é uma série de coisas que estão envolvidas, se a gente fosse se aprofundar aí. Mas muitas coisas podem estar relacionadas. E os mesmos gatilhos que servem para, que nós estamos dando exemplo do transtorno alimentar, pode ser para somatização ou para fobias. Olha, acho que a gente deveria ter colocado um alerta de gatilho logo na abertura do programa, né? Porque eu imagino que talvez algumas dessas coisas que a gente está falando aqui não esteja sendo fácil para você de ouvir. Pode ser que ao ouvir a Roselaine falando, como se quisesse que o corpo desaparecesse, você esteja se identificando de uma forma muito dolorosa. O que eu tenho para dizer para você, eu vou até pedir para o pessoal colocar o Instagram da Roselaine aqui na tela, que é reforçar o nosso desejo de oferecer ajuda e amparo. Você pode mandar mensagem, você pode procurar um profissional da área da saúde. Se você não tem condição de pagar por isso, o Sistema Público de Saúde oferece ajuda psicológica para que você hoje mesmo corra atrás disso e cuide de você. A gente está aqui para te ajudar e abrir caminhos, como eu tenho reforçado aqui o tempo inteiro. E, Rose, a nossa última caixa tem um conteúdo muito interessante, que são bexigas, né? Fobias, medos descontrolados e até descabidos. Como assim, medo de bexiga? A gente tem uma colega aqui na equipe que tem fobia de bexiga. Só que ela sabe explicar por que foi. Porque foi num evento muito traumático da infância dela, em que, para tentar fazê-la rir, uma pessoa que deveria cuidar dela estourou uma bexiga no rosto dela. E hoje, todas as vezes que ela ouve esse barulho da bexiga estourando, ela se recorda desse momento, né? Isso desencadeia gatilhos nela. Então, Veja, é um gatilho direto. Ela tem entendeu. um evento que ela se lembra. Mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que, quando a mãe estava grávida, foi num evento onde tinha balões, começaram a estourar balões, e a mãe se assustou e a criança ficou com esse medo já na vida intrauterina. Então, pode ser balões, tem pessoas que têm fobias de buracos, fobias de palhaço, fobias de lugar fechado. As fobias, elas são uma metáfora, né, de algo que o corpo está tentando resolver e não consegue, e traz em forma de metáfora, é uma representação. Quando é o caso que você falou, é direto, houve um evento. Mas muitas vezes, por exemplo, pode ter sido uma situação de abuso e violência, só que é tão traumático aquilo que o corpo elabora uma metáfora para lidar com aquela angústia, com tudo que está sofrendo através de um elemento fóbico. Explica um pouquinho melhor. Por exemplo, a pessoa não entra em elevador, não sobe escada rolante de jeito nenhum. Ela nunca ficou presa num elevador, nunca teve um evento nenhum, mas ela simplesmente sente isso. Por quê? Aí a gente vai, por exemplo, na história, a gente vai trabalhando, encontra lá uma situação que teve um aborto. Não apanhar, ela se esconde embaixo da cama ou algo assim? Teve um aborto. O que tem a ver, né, o aborto? A hora que eu olho para as células, quando eu vejo o sangue saindo, o aborto que eu provoquei, aquilo me deu uma sensação de sufocamento. Olha só. Aí eu não lembro mais desse aborto que eu fiz lá 40 anos atrás. Eu estou com 60 anos aqui na frente e agora eu começo a ter medo de lugares apertados e fechados. Então, assim, é muito difícil a gente encontrar, inclusive, quais são os disparadores. Não é uma coisa fácil, até para o profissional. Tá? Então, nem tudo tem relação direta. Tem coisas que vêm em forma de metáfora, principalmente as fobias. Às vezes você trabalha outros casos, por exemplo, eu trabalho uma violência que a pessoa sofreu, ela tinha fobia de aranha e de repente a fobia acaba. Porque a aranha, como, né,
O que tem na barata que não é a barata, como dizia Freud. É só uma representação da angústia emocional. Então, a gente está falando aí de medo de altura, medo de voar de avião. De repente, são fobias que te atrapalham no dia a dia, né? Fobias que atrapalham a gente de viver experiências até cotidianas. Por exemplo, você recebeu uma oportunidade de uma viagem e você não conseguir encarar a viagem porque você não entra no avião de jeito nenhum. Na pandemia, eu atendi várias pessoas com fobia de avião e fobia de agulha, porque tinha que tomar vacina e porque tinha que viajar para ir para velórios de parentes distantes. E não conseguia entrar no avião. Não é um medinho, a gente não está falando, gente, de um medinho que eu respiro fundo e vou. Não, a gente está dizendo uma coisa que a pessoa tem taquicardia, ela paralisa, ela não consegue. É uma coisa muito grande e por isso que eu no começo falei das redes sociais, porque naturalizam esse termo como se fosse uma coisa muito pequenininha. E não é pequenininho, é uma coisa grande. A pessoa tem reações fisiológicas com aquilo, não só emocionais. E você aí de casa, está gostando do assunto? Está interagindo com a gente? Eu já soube que tem várias mensagens chegando. A gente vai tirar um tempinho aqui nesse programa, sim, para te ouvir, porque você é nossa prioridade. Então, continua mandando mensagem, que no próximo bloco a gente volta. Hoje ainda tem o segundo episódio do quadro Minha Pausa. Você vai entender também por que a gente está assim nesse cenário de reforma. Por que a gente está mudando? Para onde é que a família vai? O que vem por aí? Ainda hoje também você vai conferir uma reportagem sobre isso. Então, tá imperdível, né? Sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, entendendo por demais uma aula nessa tarde, que tema fantástico. Incrível. A nossa diretora, Aninha, falou que tem muita gente participando, já nós vamos priorizar a sua participação com a nossa especialista. Inclusive, tem muita gente mandando aqui, né, que já tiveram experiências com ela em tratamentos, pessoas que mudaram a vida. Obrigado por ter compartilhado conosco, já passamos aqui para a Rose também. Agora é o seguinte, Aninha, a gente tem a nossa detetive, que é a Maureen, porque a gente está falando aqui sobre novidades, o povo de casa está querendo saber que história é essa de mudança, toda hora a gente está revelando uma parte do nosso cenário, mas nós estamos lá espiando, você não. Pelo menos tem aqui alguém correndo atrás para trazer um spoiler, para a gente saber o que está rolando de novo e o que vai rolar em julho. E aí, você quer saber? Ô Maureen, conta pra gente aí. Tá tudo mudando e você já deve ter percebido isso, né? Isso tudo tá acontecendo porque tem mudança de grade vindo aí na programação da TV Novo Tempo. Mas o que é uma grade? É de comer? É de vestir? Eu fui na fonte descobrir. Primeiramente, o que é uma grade de televisão, né? A grade de televisão nada mais é do que toda a nossa programação disposta ali em horários, dias e cada programa, o horário que ele começa, o horário que termina. É a coluna, é todo o esqueleto. Isso a gente monta e a gente chama de grade. Bom, uma nova grade de televisão nada mais é do que a gente vê o que estava funcionando, o que fazia sentido para o nosso público. A gente mantém isso e a gente coloca novos programas. O nosso diretor artístico, Thiago Coelho, contou também da importância de ter um programa tão leve como o Entre Família na grade da TV Novo Tempo. Cara, o Entre Família ele tem um papel fundamental. Um programa que está falando sobre família, sobre educação de filhos, sobre se colocar no mercado de trabalho. Ele tem um pouco de tudo. Um dia você vai estar podendo aprender sobre pet, como cuidar de um pet. Outro dia, como cuidar de uma planta. Outro dia, como cuidar do filho. Apesar de falar muito de Bíblia, muito das coisas que a gente acredita, né, da esperança que a gente prega em todos os programas do Novo Tempo, mas também a gente se preocupa com as coisas do dia a dia. Mas por que o Entre Família tá mudando tanto? Eu fui atrás da loirinha, que foi a primeira diretora do nosso programa e até hoje aparece por aqui. Mas atualmente ela lidera os programas do núcleo de variedades da TV Novo Tempo. Diz aí, Pati. Quando a gente começou com a Entre Família, a gente pensava em ter muitas pessoas dentro do estúdio, né? Então a gente tinha uma arquibancada, ela tinha um sentido ali. Só que o programa foi acontecendo, porque não era um programa que existia, era um programa novo e a gente foi construindo aquele programa. E a gente foi vendo que aquilo não estava acontecendo conforme a gente estava produzindo. A gente foi moldando, ajeitando. Então tinha um programa especial, a gente tacava a planta. Tinha uma semana especial, a gente criava alguns elementos. E a gente foi vendo que assim, não, mas o Entre Família pode dar mais. E cá entre nós, tem 4 anos. E se é pra mudar, vamos mudar direito, né? E pense em uma mudança boa. Eu tô sentindo que você aí do outro lado vai amar tudo que tá vindo por aí. Quem que não gosta de coisas bonitas, não é, Mauri? Se a gente tem a oportunidade de dar ao telespectador algo mais bonito, algo mais aconchegante, algo que ele se sinta mais parte da nossa família, então a gente tá
tá feliz, a gente tá contente e a gente, de alguma maneira, cumpre a missão do programa. Vamos continuar essa saga de tentar entender por que estamos mudando, gente. A gente já sabe que coisa boa vem por aí, mas a gente quer saber é do Big Boss, tá? O diretor da TV Novo Tempo, pastor Adriano Luz, tá ali na sala dele. E a gente vai invadir a sala dele para tentar entender por que a TV tá mudando nesses últimos dias e por que o Entre Família vai mudar, gente. Eu vou na fonte. Bora comigo. Olá, pastor. Olá. Tamo entrando, tamo invadindo. Você vê você aqui, como é que vai? Você tá bem? Tudo certo. Podemos conversar? Pode, senta aí, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Uma mudança de grade é o seguinte, são programas que nós estamos ajustando. Alguns estamos colocando mais cedo, outros programas estamos colocando em outros dias. A maneira como as pessoas assistem TV também muda. Então a gente muda com isso, entendendo o que é melhor para aquele público, para você. E aí o Entre Família ele entra nisso, porque ele é um programa muito importante para nossa grade. É um programa diário. Olha, a responsabilidade, você que está aí do outro lado não sabe o que é fazer um programa todos os dias ao vivo. Tem muita produção, tem muita novidade e para esse formato novo, resolvemos fazer uma mudança estratégica. Já que é um programa tão querido pela audiência, a gente está melhorando isso, melhorando exatamente este cenário que vai ser lindo, novo, maior, os quadros novos que vão vir, vai ter mais gente, mais convidados, é que eu não posso falar tudo. Tá falando demais, ó. Tem muita novidade aí. Então faz aquele apelo por último, dia 3. É isso aí, então vem com a gente, dia 3, senta lá no sofazinho. Faz uma igual a gente pipoca. tá aqui, uma pipoca, pega um suquinho ali e aproveita. Porque é pra você e é por você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também por ser um anjo da esperança e ajudar a fazer e a construir esses sonhos novos aqui na Novo Tempo a partir do dia 3 de julho, tá bom? Tchau, gente. Valeu! Valeu, Maureen, valeu, pastor Adriano. E tem duas coisas maravilhosas que eles falaram aí por último. Primeiro, obrigada aos Anjos da Esperança. Sem vocês, nada disso seria possível. Verdade. É por conta dos seus recursos financeiros que você tão carinhosamente doa que a gente consegue transmitir a mensagem aqui da TV Novo Tempo de forma cada vez mais eficiente e mais bonita, né, Cris? Legal. Eu sempre dou uma cheiradinha na revista. Tem cheirinho de Eu vou anjo. ter que cheirar o cenário. Ah, menina, já tô ansiosa com aquele cheirinho de plástico, sabe? Oh, Tirando assim coisinha gente. nova. Tem uma outra coisa muito importante que eles falaram. Não pode esquecer o chazinho para acompanhar o Entre Família dia 3. Gente, vai ter um cantinho do chá, vai ter canto para tudo, vai ser um cenário enorme. Nós estamos em contagem regressiva. Não que a gente tem um valor muito grande por esse cenário aqui, né, pelo que ele construiu, né? Mas a questão toda é o quanto que esse cenário está representando dessa nova Isso aí. jornada 2.0 dentro É igual criança quando cresce, né, Cris? Tem que comprar roupa nova, não tem jeito. Dá saudadinha daquele moletom, dá. Mas Falando da roupa nova, o Olha que tem aí do seu jornal. lado hoje? É esse aqui, ó. é o 11 e 12, né? Esse aqui é o seu, 11 e 12. vai. Vamos revelar aqui? Bora lá? Já virei o meu, que eu sou apressada. Pronto. E eu só fico com tijolo e chão. Eu assoalho aqui, só. Eu peguei um sempre. pedacinho de ripa pintada aqui, ó. O que será que vem aí? Mas olha, a Maura deu, quem prestou um pouquinho de atenção, né? Deu para ver que é uma parte da parte para quem está vendo aqui, né? Pantalla, Eu vi que já a tava isso tela, aqui pintado, né? parte esquerda, né? Parte esquerda. Aham. Então, um exemplo, tem muita coisa. Por mais que você veja isso aqui, tem mais aí três Tem mais, cantos é para só você um ver. pedacinho assim, ó. E aí, Cris, o que a gente tem É o agora? seguinte, ó, eu quero fazer um chamado para você. Dona Maria, a gente gosta muito de você. Dona Maria, quando eu falo todas as mulheres, eu quero pedir para você o que você curtiu nesse programa que você amou. Faz um vídeo agora. Gente, por favor, estou pedindo para você agora. E faz da maneira correta. Fala assim, ó, pega o seu celular, ele vai estar na horizontal. Tá certo, Aninha, ou não tá? Agora tá. Deitadinho assim, tá bonitinho. Tá bom. Não Agora- grava assim, não, Ah, pô, assim gente. que não dá. Não Então, dá ó. assim, não. E outra, eu falo para a senhora, a gente avisa aqui todo dia. A senhora ainda vai me mandar vídeo assim. Mas não precisa. Manda assim, olha só. Olha que coisa mais fácil. Pronto, seu celular, seu tablet. Grave um vídeo falando assim, ó, uns 30 segundos. O que marcou esse programa? Um tema, um programa específico. O que você está carregando na mochila da vida? Olha, Cris, eu amei, eu amo nesse programa isso. E manda para esse WhatsApp, o 12983150249. Aninha, um profissional, um especialista, um tema, um programa que foi descontraído, para a gente guardar nessa mochila, manda para a gente aqui, né? É só isso mesmo, fácil demais. Manda pra gente no nosso WhatsApp. E é isso que você já está acostumado a mandar interação. Manda deitado. Deita, Cris. Isso. DDD 12983150249 é por onde você vai mandar esse vídeo pra gente. A gente quer você
na telinha pequena, não, que é Fechou. na tela cheia, assim, a gente vai botar você bem vai ter grandão. Assim. vai ter uma tela grande, tá? E outra, é o celular que tá deitado, não é pra só gravar deitada, não. Tá? Por favor. Grava de pé, faz favor. O Cris me falou pra gravar deitado. Não, é no celular, gravar. no celular. Por favor. E falando em interação que a gente acabou de pedir, tem gente falando com a gente hoje. Hoje, com Mandando o tema interação de aqui, conversando com a hoje. gente sobre o tema de hoje. Eu tenho certeza que você abriu seu Você na coração. tela, então, coloca aí, vamos ver de onde é que vem esse povo, Aninha. Eu olho pra Vamos ver agora. Tá chegando, Olha só quem é. Fernando Jobs. E o que ele fala? Fernando, saudade de você. Ele gravou aqui já um especial com você, gravamos aí Não, uma teve série. até hashtag volta Jobs É, e voltou, gravou tem que mais. O voltar, Jobs tá Jobs. poderoso aqui no Entre E Família. ele fala o seguinte, trabalhei numa empresa em que o ambiente, Rose, era muito tóxico. Tanto que saí de lá com burnout, olha só, né? Lá era usado um desinfetante com um cheiro de Característico. Ah, olha só, ele está criando um gatilho aqui, ó. Toda vez que eu sinto esse cheiro em algum lugar, já me remete a tudo que passei nessa antiga empresa. Como superar isso? Ótima pergunta O Jobs do Jobs. já está consciente, pelo menos, do gatilho, que já é o primeiro passo, né, Rose? Ele sabe qual é o gatilho. Ele me fez lembrar de uma situação onde a pessoa tinha aversão ao cheiro da quiboa, da água sanitária. Então, assim, é um gatilho que tem ali, que foi um pareamento, como eu falei, desse cheiro com o ambiente tóxico. Então, o cheiro representa esse ambiente tóxico, hostil, eu não sei o que ele viveu lá. Mas a causa disso daí foi o quê? As relações. Então, ele precisa trabalhar essas relações que ele teve que foram tóxicas. E aí tem que se remeter e lembrar. Antes de eu estar nessa empresa, eu já me sentia assim em outras relações? Na minha infância, eu já me senti dessa forma também? Onde tem alguém abusivo, onde tem alguém que fala rispa, onde tem isso ou aquilo, que ele não descreveu o que era, porque ele está descrevendo o gatilho. O gatilho é somente a pista de chamada para aquilo que está anterior. Então, para ele chegar a essa conclusão, e para que esse gatilho não tenha mais sentido na vida dele, tem que trabalhar a causa, que é onde começou eu falo assim, ó, o capítulo que deu origem à série, né, desses sintomas que ele está, né? Então, precisa ir lá ver o que tem nessas relações. Às vezes ele está achando que é o trabalho, e quando a gente faz uma entrevista clínica, a gente vai perceber que não é o trabalho. O trabalho é só uma segunda repetição. Pode ser que mais para trás ele já se sentiu dessa forma. Talvez humilhado, o que ele sentiu em outra situação é lá onde a gente vai trabalhar a causa. Trabalhou a causa, o que vai acontecer? Cede o disparador. Em algumas situações, por ter sido uma coisa muito grave, a gente chama o termo reprocessar também o próprio disparador daquilo, e depois a gente chama de projeção de futuro, que é onde você vai colocar a pessoa a pensar. E se algum dia eu entrar em outro lugar e tiver esse cheiro, ou esse tipo de relação? Então, nós vamos preparar esse cérebro, curar o passado, trabalhar o presente, que é o disparador, e fazer um caminho neural para que o cérebro possa saber como se comportar em situações semelhantes no futuro. Fantástico. Olha, Cris, vamos conversar eu e você aqui também. Não dá mais pra gente ter preconceito com terapia, né? Não dá mais pra gente continuar achando que é coisa de gente doida, que é desnecessário. Às vezes, a pessoa tá até perdendo a família, porque é uma esposa que já não aguenta mais lidar com o teu jeito ríspido. Tudo que ela fala, você responde já gritando, reage de maneira mais agressiva, e às vezes o marido já está até, nossa, mas eu não sei por que eu ajo assim, eu sou assim. E nesse eu sou assim, relações vão indo embora por conta de coisas que podem ser resolvidas? Todas podem ser resolvidas, todas. Acho que isso é importante dizer. Se a pessoa se compromete, e a gente está falando de um processo terapêutico, não é uma sessão, mas é importante a gente entender isso. Teve um estudo muito interessante que eles fizeram, muito horrível, por sinal, com cachorros. Então, eles prendiam esses cachorros e davam choques nos cachorros. E aí os cachorros se encolhiam, né? E na primeira vez que receberam choque, eles tentaram fugir. Mas como os choques eram frequentes, aí eles pegaram o grupo controle, que era cachorro que não tinha recebido choque, e levaram para uma jaula, e o grupo que tinha recebido choque antes levaram para outra jaula. Deram choque nos dois grupos. O grupo que não tinha recebido choque antes, dava um jeito, se escapava, e a jaula estava aberta. Não estava fechada. O grupo que tinha recebido muitos choques anteriores, ele ficava prostrado, mesmo com a porta escancarada da cela.
Então, o que que mostra isso? Quando você falou assim, a pessoa é agressiva, ríspida, é meu jeito de ser, eu não consigo mudar, é porque tem algo atrás muito grande que fez fabricar essa pessoa nesse formato aí. E a gente precisa, então, ir lá e tirar isso, desconstruir isso, né? E construir uma pessoa que, na verdade, quem ela é? Ela não é ela. Ela ali está agindo o comportamento pela régide do trauma. Ela não está, na personalidade dela, não está sendo ela. Quando a gente tira tudo isso, ela descobre quem ela é, fica muito feliz e começa a agir de maneira diferente. Fantástico, hein, Aninha? Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Um programa como esse aqui tem que ser salvo, tem que ser compartilhado. Olha, você tem que chamar amigos que têm esse medo da terapia, tem medo de falar dessa questão dos traumas, tem esses gatilhos. E como a Aninha falou, olha, estão cortando todo mundo, estão se cortando porque não estão lidando com uma ferida. A gente vai para um breve intervalo, a gente quer ouvir você aí de casa. A nossa especialista é fantástica, eu sei. Hoje é fichinha dourada e você tem direito a essa ficha. Não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já. De volta com Entre Família e agora para trazer para você um papo bem de menina. A gente vai exibir para você agora o segundo episódio do quadro Minha Pausa, que é com a ginecologista Priscila Pirro. E hoje, falando sobre menopausa, que é o tema geral do quadro, ela vai tirar várias dúvidas sobre reposição hormonal. É um assunto aí que gera diversas perguntas, eu sei que você tem as suas, eu também tenho as minhas, e a Priscila respondeu todas neste quadro. Vamos acompanhar? Olá, como vocês estão? Eu sou a doutora Priscila Pirro, ginecologista, médica integrativa, e hoje a gente vai conversar sobre reposição hormonal, um tema que tem muitos mitos, medos, dúvidas. Então, o objetivo é tirar todas as dúvidas de vocês. O que é a reposição hormonal? A reposição hormonal é repor os hormônios que começam a cair quando a mulher entra nessa fase do climatério e da menopausa. Muitas mulheres têm medo da reposição hormonal, porque durante muito tempo ela foi associada a riscos, aumento do risco de câncer de mama e de doença cardiovascular. As mulheres acham que porque tem história familiar, mãe ou avó que tiveram câncer de mama não podem fazer. Porém, a reposição hormonal que se fazia no passado é muito diferente da reposição hormonal que é feita hoje em dia. A medicina está mudando o tempo inteiro, avançando o tempo inteiro. E entendendo os erros que foram cometidos no passado, a terapia de reposição hormonal mudou muito. Hoje em dia é justamente o contrário. A reposição hormonal consegue prevenir riscos, aumento do câncer de mama e do risco cardiovascular, mas a gente às vezes não sabe qual é o risco de não fazer a reposição hormonal. Com a queda dos hormônios, a mulher tem um risco de 3 a 10 vezes maior de doença cardiovascular. A principal causa de morte das mulheres na pós-menopausa é justamente a doença cardiovascular. Mas por que tanta morte por doença cardiovascular depois da menopausa? Justamente pela queda do estrogênio, o hormônio feminino mais importante. O estrogênio é considerado o queridinho do coração. Ele é cardioprotetor, ele consegue prevenir a formação de placas de ateroma, aquelas placas que podem levar a infartos e a evento trombótico. O estrogênio é capaz de prevenir a hipertensão, o infarto, melhorar a qualidade das artérias. Então, o estrogênio ele é extremamente importante para a saúde cardíaca. A gente acha que o hormônio feminino é só para aparelho reprodutor, né? Hormônio reprodutivo, hormônio feminino. Mas não, esses hormônios eles têm repercussão no nosso corpo inteiro. E tem repercussão no nosso aparelho cardiovascular. Então, a primeira coisa que a gente consegue prevenir com a reposição hormonal é a doença cardiovascular. A Sociedade Americana de Cardiologia solicita que as mulheres que não têm contraindicação façam a reposição hormonal, porque a reposição hormonal é capaz de prevenir de 30% a 48% das mortes por todas as causas em mulheres. E essa reposição deve começar o quanto antes. Os estudos mostraram que fazer reposição hormonal é capaz de prevenir Alzheimer, demência, perdas de memória. A melhora cognitiva é visível nas mulheres que fazem reposição hormonal. Então, os hormônios também são importantes para o nosso cérebro. Os hormônios também conseguem prevenir osteoporose. Existe um aumento de 3% de perda óssea e de risco de fraturas na pós-menopausa quando a gente não faz a reposição hormonal.
melhora a qualidade da pele, melhora os sintomas que a gente já abordou aqui, os fogachos. E os hormônios também são capazes de controlar a dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Os hormônios, eles conseguem controlar o colesterol bom e o ruim, deixando eles em níveis adequados, diminuindo o risco de doença cardiovascular e de síndrome metabólica. Diminui o risco de obesidade, principalmente visceral. E melhora também a pele, a atrofia genital, melhora a libido, função sexual feminina. Então, os hormônios hoje, eles são vistos não somente como um tratamento para os sintomas, porque eu não tenho sintoma, então eu não preciso fazer reposição hormonal, porque eu não sinto nada. Eu me cuido, eu tenho um bom estilo de vida, não tenho tantos sintomas. Mas mesmo sem sintomas, essa mulher que faz a reposição hormonal consegue prevenir a longo prazo o aparecimento dessas doenças: hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, osteoporose, demência, Alzheimer. Então, a reposição hormonal, de fato, ela é preventiva, não é só para tratamento de sintomas. Por isso que hoje a gente recomenda que todas as mulheres façam o quanto antes a reposição hormonal. Mas toda mulher pode fazer reposição hormonal? A grande maioria, sim. Só quem não pode fazer reposição hormonal são as mulheres que têm câncer de mama, câncer de endométrio, sangramentos uterinos ainda desconhecidos que não foram investigados, que têm a vigência de trombose, algum evento trombótico, tromboembolismo, que tem cardiopatia, problemas cardíacos graves e algum problema hepático grave. Fora isso, todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Mas a minha mãe teve câncer de mama. História familiar não é contraindicação. Eu tenho doença autoimune, também não é contraindicação. Mas quando eu devo começar a reposição hormonal? O quanto antes, melhor. Hoje os estudos mostram que mesmo antes da menopausa, mesmo antes da menstruação cessar completamente, a mulher já tem benefícios de prevenção e redução de risco a longo prazo. O ideal é que se comece no máximo até 10 anos depois da menopausa. Depois desse período, não se recomenda mais começar, por isso que é importante começar cedo, começar o quanto antes. E por quanto tempo a gente deve fazer essa reposição hormonal? No momento em que esses hormônios começam a cair, mesmo antes da menopausa, no momento que tem algum sintoma, fazer por 5 a 10 anos, e algumas mulheres que não tiverem contraindicação podem fazer a reposição pela vida inteira. Qual é a melhor forma de fazer a reposição hormonal? Bom, antigamente a gente fazia os hormônios via oral, através de cápsulas. Hoje em dia, se observou uma segurança muito maior quando esses hormônios são feitos via transdérmica, ou seja, em cremes ou em gel com absorção pela pele. Então, a via transdérmica se mostrou extremamente segura e efetiva para controle de sintomas e prevenção de doenças. E quais são os efeitos colaterais que podem acontecer? Bom, o ideal é que a gente faça sempre a dose mínima necessária para cada mulher. E isso é muito individual. Então, o ideal é que cada profissional vá percebendo a necessidade de cada mulher. E a partir do momento em que ela começa a ter algum efeito colateral, que pode ser às vezes a queda de cabelo, acne, engrossamento da voz, dependendo do tipo de hormônio, isso pode acontecer. Não são muito comuns, não são frequentes, mas pode acontecer. E aí o profissional abaixa um pouquinho a dose. Então a dose hoje a gente trabalha com modulação individualizada, personalizada, com a dose necessária para cada mulher. Mas doutora, eu tô nessa lista e não posso fazer reposição hormonal. E agora, o que eu faço? Bom, nós temos muitas opções. Hoje em dia a medicina está avançando cada vez mais, então a gente tem suplementos, fitoterapias, fito-hormônios, muitas possibilidades para cuidar da saúde mental. A diferença é que o hormônio, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente consegue com uma coisa só melhorar todos esses sistemas. Quando a gente não pode fazer reposição hormonal, nós vamos procurar soluções para cada uma dessas queixas. Então, a gente vai trabalhar com a queixa da insônia, com a osteoporose, com a lubrificação vaginal, com a proteção cardiovascular, mas de formas separadas. Então, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupada caso você não possa fazer reposição hormonal. Existe, sim, muita coisa que pode ser feita de forma sempre individualizada, né? Para cada um desses setores da vida, a gente tem como cuidar, sim, também. Finalizamos, então, o nosso segundo episódio e eu aguardo vocês nos próximos 2. A gente ainda vai abordar sobre estilo de vida e sobre a aceitação.
Caso você tenha mais dúvidas, queira saber um pouco mais sobre o assunto, pode me procurar nas redes sociais, @Priscila Pirro, e tem bastante informação também sobre reposição hormonal e estilo de vida no meu site www.priscilapirro.com.br. Eu aguardo vocês. Tá aí, doutora Priscila Pirro, Minha Pausa. Continua, se está gostando? Legal, né, gente? Algo bem produzido, alguém falando com propriedade, foi feito para você. Falando em você e para você, esse programa aqui, esse tema é fantástico e a gente tem, inclusive, mais uma ferramenta para te ajudar nessa integralidade, né? Seja a questão física, a questão mental e espiritual, para você realmente ficar mais leve no seu dia a dia. O seu presente está aqui na minha mão, apesar de ser um presente, ela teve um custo. Deixa eu ajeitar a revista aqui, Cris, que eu bichinho, ou meu bicho dizendo uma coisa, né? Só Deus para ter misericórdia. Fique leve, tá aqui uma revista que foi muito bem produzida, né, por especialistas para trazer realmente esse trio aí, né? Trazendo dicas especiais para a sua saúde. Como é barato, muitas vezes, você investir em alimentação, em estilo de vida, porque caro depois e trabalhoso é você viver na farmácia, meu querido. Então, bora lá saber os benefícios da água, do ar puro, o que você pode aproveitar aí na sua casa, aproveitar o sol na medida certa para agir como um pré-hormônio, que é a D3, e quanto isso mexe na sua mente. Ah, eu quero aumentar o meu glossário a respeito de questões emocionais, eu queria que o meu marido, os meus filhos pudessem ler algo desse gênero, fala um pouquinho mais sobre ansiedade, o pessoal que parece que tem medo de falar das emoções, está aqui, fique leve primeiramente com conhecimento. E é claro, para fechar com chave de ouro, questões ligadas à espiritualidade, Deus, a fé na sua vida. Olha que temas especiais, ó, saúde física, saúde mental e espiritual. Fique leve de graça, você pede agora no 0 Operadora 12 21 27 3121. O telefone está aqui, tá? Ó, fácil. 0 Operadora 12 21 27 3121. Liga, dá o seu nome completo, seu endereço com CEP, seu CPF. Pronto! A gente guarda os seus dados na Lei de Proteção de Dados. Uma outra forma muito dinâmica é o nosso WhatsApp. Manda assim, ó, quero a Fique Leve, para o WhatsApp que está passando aqui, o 12 98244 4449. Você vai receber um link e você mesmo vai fazer o seu cadastro no 12 98244 4449. Presente para você é a nossa revista Fique Leve, com o cheirinho, ó, do Anjos da Esperança. Já foi pago todo o custo, desde a produção, da impressão, do envio, até o carteiro vai de graça aí na sua casa, ó. Beijo para você que está pedindo sua revista aqui no nosso Entre Família, que está vindo com cara nova, tem coisa nova. Nosso não vai ser aqui necessariamente tá aqui. aquela que vai entregar, né? Porque aquela ali você já amassou toda. Não, assim não, né? Eu dei um jeitinho, porque eu só não peguei ela direito na mão, porque Eu ela fiquei tá querendo imaginando fugir. a Bíblia que tu leva para a igreja toda... É muito afeto. É muito afeto no negócio. Muita Não, empolgação. ela tá um pouquinho assim, ela ficou leve demais, que ela tá quase querendo dormir ali, né? Perdeu a Tá capa. derretendo na mão do A Cris. capinha tá indo embora, tá querendo ir para casa das pessoas, a capa tá querendo ir já. Você nem pediu sua revista. A sua é nova, que vai para sua casa novinha, embalada, para você ter o gosto de tirar do plástico, assim, ó, cheirinho de nova. Bom, vamos lá conversar com você, né? Tá vindo aí a sua interação, a gente no bloco anterior já tinha lido uma. E agora, Rose, quem chega pra gente é a Arlete Martins. A gente está falando de gatilhos emocionais hoje. E a Arlete está contando aí o que aparentemente é um acidente, né? Em 2019, batemos o carro, é isso mesmo. Fiquei 2 horas sem conseguir falar. Até hoje, quando estamos na estrada e vejo um farol na lateral, isso me assusta muito por causa desse gatilho. Perdi a vontade de tirar a minha CNH. Olha só, a Arlete já está fora de perigo, né? O acidente aconteceu, ela ficou bem depois, mas não bem 100%. Ela hoje não consegue tirar a CNH por conta de um gatilho. Está paralisada no trauma, né? Então, assim, e aí me fez lembrar desse autor que eu citei, que escreve o livro O Corpo Guarda as Marcas. Ele conta de um acidente também, muito parecido com isso aqui, onde tinha o marido e a mulher. E aí, um ficou com TEPT, o marido, com o cérebro extremamente hiperativado, e a mulher, quando fazia o escaneamento do cérebro dela, parecia de morto, não tinha nenhuma ativação. Eram 2 cérebros totalmente opostos. Então, para ele, os gatilhos eram muito perceptíveis, como ela, não quero nem ver um farol. Né? Para outras pessoas, é o afastamento, a esquiva, que também tem ali no comportamento dela.
Então, assim, é possível voltar a querer tirar a CNH, é possível lidar com essa situação, é preciso colocar em reprocessamento. E a gente não faz isso sozinho, isso precisa de ajuda profissional. Mas é possível também as pessoas fazerem, mas eu não posso, né, fazer terapia, e agora? O que eu faço com tudo isso? Então, é importante a pessoa ter autoconhecimento, né? Ela já tem, para ver que ela já sabe onde que está. E aí pode fazer também um comportamento de enfrentamento, ou de afastamento no começo, quando não consegue lidar, e depois de enfrentamento aos poucos daquela situação. Se aproximando, né? Onde eu dirijo, o meu marido dirige, depois eu dirijo, ele vai me olhando, e aí aumentando esse comportamento dentro da sua suportabilidade. Se ver que paralisou, não consegue, aí é onde, né, precisa de uma ajuda profissional para lidar com isso. Muito bem, gente. É a nossa fichinha dourada sendo bem usada por você. Eu sei que tem muitas participações, então bora outra participação na nossa tela. Quem vem por aí? Quem será agora? Quem será que está chegando agora? Elizabeth Rocha. Rose, boa tarde. Sou formada em enfermagem. Quando eu estagiava no hospital, no início da faculdade, minha mãe faleceu. Toda vez que eu entrava no hospital, minha pressão subia. Isso aconteceu há 2 anos atrás. E o texto continua. Mesmo hoje, quando vou para o hospital, me sinto mal e minha pressão sobe. Quero trabalhar na área, mas tenho medo de começar a passar o mal por conta do ambiente. Isso seria um gatilho, Elizabeth, colocando? Com certeza é um gatilho, né, onde ela tem o ambiente hospitalar associado, pareou com a perda irreparável, até lamento, né, de dizer para essa pessoa, essa perda irreparável na vida dela, que é a mãe. Então, assim, ir para o hospital e trabalhar no hospital tem aí uma questão de lealdade também, né? É como eu estivesse abandonando aquela história da minha mãe. E eu não posso, eu tenho que ser fiel àquela pessoa que morreu. Então, eu diria para ela, não permita-se ficar paralisada, vá buscar ajuda, é uma pessoa da área da saúde. Né? Então, assim, aqueles que não podem, às vezes tem os profissionais que trabalham também de maneira voluntária, e tem muitas coisas que são possíveis a gente conseguir, como serviços assistenciais, mas é necessário trabalhar isso sim, para que possa conseguir entrar num ambiente hospitalar ou qualquer outro ambiente que remeta. Esse luto já tem 2 anos, pelo que ela falou, um luto pode chegar em média até uns 5 anos, mas a gente já vê componentes de um luto complexo por causa desse disparador. Então, ele não vai melhorar com o passar do tempo, esse disparador. Tá? Não vai. Se não fizer o tratamento, ele não vai melhorar, porque ele já indica que é um luto complicado. Então, vai ter que trabalhar toda a relação de mãe, esse luto, para poder chegar nesse disparador, trabalhar até a pessoa conseguir entrar num ambiente hospitalar novamente. Não se assusta com o tamanho do caminho, não. Parece longe, é muita coisa, tem que cuidar da relação com a mãe, vai lá atrás. Olha pelo copo meio cheio. Existe um caminho. Ele parece longo, mas pelo menos você está vendo ele. Vai saber mais ou menos por onde ir. Pensa assim, ela está há 2 anos vivendo em sofrimento. E formada na área sem conseguir trabalhar. Uma terapia, para um caso desse daí, se não tiver outros componentes, se for a questão somente ali, de 6 meses, no máximo 1 ano, isso aí está totalmente resolvido. E um resultado que vai dar uma vida inteira. Para a vida toda, sem recaída. Incrível. Eita, meu queridão, minha querida, tá aí, olha, eu sei que a Ana colocou bem para você, né? Às vezes o caminho parece muito longo, mas quem terminou o caminho, um dia começou, você tem que começar também. Um passinho de cada vez. Mais uma participação na tela, Aninha. Quem será que está vindo por aí, Aninha? Calma, que está chegando. Você que mandou sua participação no 12983150249. Chegou, Aninha. Anônimo, hein? Não tem problema. Aqui a gente quer ouvir seu coração, mesmo que você não queira se identificar. Boa tarde. Essa pessoa está dizendo para a gente assim: sempre que alguém vem falar comigo sobre a saúde de outra pessoa, automaticamente me leva ao banheiro e me sinto muito mal com esse gatilho. Olha que interessante, a gente tem aí aparentemente uma somatização. Entendi certo? Tem assim, ó, quando ele vê alguém falar sobre saúde, ele vai ao banheiro. O banheiro é o lugar, vamos dizer assim, metaforicamente, de limpeza, né? Então, por que eu vou ao banheiro? Eu não sei o que aconteceu, ele não está dando detalhes ali para a gente entender. Não tem a ver também com questões estomacais ou não? Não sei se ele vai ao banheiro porque ele precisa colocar fora com nauseamento, vômito. Se é uma diarreia, tem pessoas que têm diarreia. Se é o isolamento, eu vou lá me trancar e ficar fechado, a gente não sabe o que tem nessa história. Mas todos esses comportamentos são comportamentos de esquiva, de sair de cena de algo sobre... Mas então, o que tem nessa saúde?
Por que a questão de saúde afeta? Eu tive um parente que ficou muito doente, alguém morreu, tem alguma história aí que está ligada. Também? Pode ser uma questão de vida intrauterina, né? Mas ele fala, quando alguém fala de outra pessoa com problema de saúde, ele já passa mal. Pode ser o medo antecipatório de morte. Então, tem muita coisa envolvida que a gente precisaria entender melhor a história. Mas eu digo que dá para parar de sofrer e de ficar indo para o banheiro. Pode fazer outras coisas. Inclusive, assim, eu acho que é bom destacar isso. As pessoas pensam, só tem psicoterapia? Não. Por exemplo, descobriram um estudo que o nível de serotonina, ele tem a ver também com esse comportamento de luta ou fuga. A amígdala, quando a serotonina é baixa, ela entende os disparadores com maior intensidade. Tudo ela vê como uma coisa muito intensa. Então, uma reposição, ela falou de reposição hormonal, né? Uma reposição desse hormônio é importante, procurar um médico. Uma outra situação é quando a gente tem que não é só uma reposição hormonal, mas a pessoa precisa de uma conversa, de colocar para fora mesmo, de falar. As terapias de fala são muito importantes. A gente tem a dessensibilização, que é a terapia cognitivo-comportamental, NDR, Brain Spot. Mas nós temos também, hoje, para quem tem acesso, as neuromodulações. Não são terapias de conversa, né? Então, são terapias utilizando tecnologias, o TDS e o neurofeedback, que faz a regulação das ondas cerebrais para essas situações em que a pessoa está muito ativada com alguma coisa. Então, a gente tem vários caminhos e em algumas situações a gente precisa usar todos eles para a cura definitiva. Incrível ver a Rose falar sobre a quantidade de possibilidades, né, de terapias possíveis aí que podem contribuir para que você saia desse lugar de sofrimento, de trauma. E terapia não é só, eu chego lá, vou falar com a desconhecida. A desconhecida sabe o que te perguntar, a desconhecida estudou mais ou menos não, bastante. Por onde que vão os caminhos da psique humana, do teu pensamento aí, que você conhece só o seu. Ela estudou o comportamento humano como um todo, tem experiência. Então não é só sentar e conversar com a desconhecida. Fazer terapia é escuta qualificada, né? Alguém que ali se preparou para estar ouvindo teus problemas. Tudo bem, meu querido. Tá aí, olha, pronto. Agora você está decidida. Agora, de maneira rápida, a gente vai na tela agora. O nosso tempo está acabando e a gente quer priorizar você, chegando agora, já que eu acho que ela fala da Bahia, a terra da alegria. Ela tem 42 anos, Rose, e fala o seguinte: eu tomo remédio de pressão e tenho desespero só de ver o aparelho de aferir. Meu coração dispara, ou seja, acaba me prejudicando porque a pressão aumenta com o medo. Nossa, um looping. O que fazer? Ela tem um looping aí, né, de ver o aparelho, na hora de medir, aumenta e automaticamente... A outra história, lembra que subia a pressão? Eu costumo dizer, pessoas com problema de pressão alta, pensa numa panela de pressão, mesmo, lá cozinhando. Você pega e tampa aquela parte que tem o escape da pressão. O que vai acontecer se você tampar aquele escape? Vai explodir. Ele vai explodir. Então, o que acontece é que, às vezes, as pessoas tentam fazer isso. E aí, a pressão vai lá no pico, nas alturas. Mas são somatizações. É um quadro bem somático das duas pessoas ali. Da pressão que entra no hospital e dessa pessoa aqui também, que vê o aparelho. Por quê? O medo de ver que a pressão está alta. É como quem tem fobia de agulha, que chega lá... A pessoa nem trouxe a agulha, só dela pensar na agulha, ela já começa a passar mal, a veia some, ninguém consegue pegar a veia dela, né? Então, por quê? Porque nós temos respostas somáticas. O corpo entendeu um caminho neuroquímico de que tem uma coisa muito perigosa. Então, desfazer esse caminho, como que eu posso me ajudar? Desfazer esse caminho através de... Você viu que ela tenta se aproximar, não deu certo sozinha. Então, se todo mundo pudesse se aproximar do seu medo, seria ótimo, mas nem todo mundo consegue. Então, é um caso realmente que precisa de ajuda profissional aí. Não dá para trabalhar sozinho. Precisa ali dessensibilizar, precisa, além de conversa, neuromodular, ver se não tem alguém na família que já perdeu alguém da família por questões cardíacas, aí eu tenho medo que a minha pressão sobe. Tem muita coisa envolvida ali. Olha, não é porque você não conseguiu alguma coisa que você não consegue nunca. Não é porque você não conseguiu sozinho que você não vai conseguir. A gente está falando de conseguir junto. Eu acho tão importante o que você está falando. Lembra da história dos cachorros que eu falei? Que eles davam choques? E eles pensaram, como nós vamos ajudar esses cachorros a voltar a quando dá choque, eles entenderem que eles podem fugir, não precisa ficar paralisado ali naquele comportamento. Então, eles pegavam esse grupo de cachorros e eles iam para a sala do choque e arrastavam os cachorros para fora. E aí os cachorros começaram a entender que eles poderiam sair. Então, o trauma, para algumas pessoas, é isso. Ela precisa de alguém que arraste ela.
porque ela sozinha não consegue. Que ela aprenda o caminho de Que ela volta. aprenda o caminho de volta. O cérebro comece a entender que existem outros caminhos e outras possibilidades. A jaula está aberta, existe saída, não precisa ficar levando choque para sempre. Rose, muito obrigada por ter vindo, o programa foi incrível. O Instagram da Rose vai passar aí na sua tela agora, é o @rosesonego.pc. Você pode mandar mensagem para ela, manda direct, responde lá na caixinha de perguntas, que a Rose trabalha com isso e experiência não vai faltar para responder suas perguntas. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço e espero que todas as pessoas que tenham nos ouvidos se lembrem que os disparadores, os gatilhos, é um pedido de socorro do seu corpo. Então dê atenção a ele. Ele precisa disso. Olha, Aninha, um dos melhores programas sobre o tema, se não o melhor e mais completo. A Rose agora que veio na nossa transição, vai ter que vir no cenário novo, né, para poder curtir também, todo mundo que esteve aqui nessa transição. E falando em aprender, né, a nossa diretora está nos ensinando, arrastando, né, para ver se a gente consegue terminar esse programa. Vê se tira a gente da sua tela, assim, ó. Mas, Tati, a gente conseguiu, tá aí, você, através da sua destreza, né, de nos conduzir nos momentos, ela foi puxando daqui, dali, tal. Chegamos mais tranquilos, ó, ainda faltou 45 segundos. Tá tranquilo demais. Poder despedir com tranquilidade. Tava levando choque durante o último bloco inteiro e eu tava paradão. Aí a diretora puxando a gente para o nosso contexto para a gente entregar para o Vida e Saúde como o nosso guia. Leve. Perfeito. Que amanhã a gente volta com outro tema. Fique leve, Tati. Você em cima também vai dar certo. Amanhã a gente volta para falar sobre dislexia. Já ouviu falar sobre isso? Aquela criança, aquele adolescente, ou mesmo um adulto que tem dificuldade de leitura, de fazer conta, não consegue ver as coisas na ordem certa. Vamos tirar dúvidas sobre isso amanhã. A gente se encontra então. Maravilha. Na sequência vem o Vídeo Saúde e às 2h30 da tarde a gente está de volta amanhã. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.